Tricolor, Editora Terra está no ar, o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintela e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas que quer dar voz a você, torcedor tricolor. Fica aí que está começando o seu Resenha Express. Resenha Express voltando, eu peço aos amigos e às amigas para não esquecerem de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o like. Fazendo isso, você diz ao YouTube que esse conteúdo é legal, ajuda a gente a crescer cada vez mais, dá essa força para a gente, é importantíssimo. Peço também a vocês que deixem o seu hype. O hype faz esse conteúdo ser distribuído para mais pessoas, então peço muito a vocês para não esquecerem do hype, que faz toda a diferença, ok? Deixa o seu hype, se inscreva no canal, dê uma moral pro Resenha. Eu quero iniciar aqui o Resenha Express de hoje, galera, falando aqui, pedindo desculpas a vocês por ontem, né? A gente não ter feito Conexão Tricolor, ele não aconteceu no dia de ontem, geralmente Conexão Tricolor acontece todas as quinta-feiras, né? Quando tem jogo do Fluminense é na quarta, mas não ocorreu porque eu estava com uma crise no nervo ciático. Fiquei 3 dias de cama. E assim, é uma coisa que eu não desejo para ninguém, a ponto de você não conseguir pisar no chão, você ter que se arrastar no chão, porque você não consegue andar, você não consegue sair da cama, você não consegue nem ir ao banheiro. Então foi uma situação muito complicada, graças a Deus eu já fui medicado, já estou bem, vou correr atrás de resolver isso agora, vou marcar neuro, isso é com neuro que vê isso, né? Vou fazer ressonância magnética, enfim, eu quero agradecer aqui também, nesse Resenha Express aqui, ao doutor Silvio Provenzano, né, que foi quem também me estendeu a mão nesse momento difícil, né, e também a doutora Luana, que está sempre com a gente aqui no Conexão Tricolor também, que foi muito gentil, receitou um remedinho, né, eu tomei um remedinho que melhorou bastante, enfim, e outras coisas me acompanhando. Então agradecer essas pessoas queridas, meus amigos que eu tenho, queridos do meu coração, que me ajudaram nesse momento, mas estou melhorando. Não vou fazer live nesse fim de semana, não vou fazer hoje. Hoje vai ter aqui no canal 3 tenores, mas eu não vou participar, né, vou ser substituído pelo meu amigo Jorge, um menino legal pra caramba lá da Chef Flu. Então, dados esses esclarecimentos aqui, vamos falar aqui de Fluminense, vou continuar fazendo vídeos, é porque a live é muito tempo sentado, depois de ter me recuperado não é bom. Mas os vídeos não tem problema, a gente vai fazer. E a gente vai começar falando aqui, galera, tem notícias legais hoje para você também, a gente fez alguns apanhados aí, e a gente vai começar falando sobre o Mário Bittencourt, presidente do Fluminense. O que acontece, galera? Vamos lá. O presidente Mário Bittencourt, né, nesse dia saiu aí a notícia de que o Neymar estaria próximo do Fluminense, né, por ano que vem, seria uma contratação do Fluminense para o ano que vem, né? E o presidente Mário Bittencourt fez questão, né, de vir a público dizer que não é real, não é real, o Fluminense não procurou o Neymar. Se o Fluminense fosse procurar o Neymar, procuraria o Santos, que tem muito respeito pelo Santos, muito respeito pelo Neymar, né? E que ele jamais faria isso, de procurar o clube, ainda mais no momento difícil, que o Santos está lutando aí por vitórias importantes nas últimas rodadas para não ser rebaixado. Então ele deixou claro que não tem nenhuma procura pelo Neymar, conversa absolutamente nada com o Neymar, foi o que disse o presidente Mário Bittencourt. Beleza? Continuando aqui, galera, a gente vai continuar falando sobre política do Fluminense, né? Por quê? Porque o Matheus Montenegro ganhou um novo e surpreendente aliado. Por que surpreendente aliado? Eu vou colocar aqui na tela para vocês verem quem é esse aliado novo para o Matheus Montenegro e nada mais, nada menos do que Marcelo Souto. Vamos ouvir aí o que o Marcelo Souto falou em apoio à candidatura do Matheus Montenegro. Quem fala é Marcelo Souto. Acredito que muitos de vocês já me conheçam. Afinal, lá em 2022, eu fui candidato à presidência do nosso Fluminense. Fui candidato à presidência porque eu queria um Fluminense vitorioso. Queria um Fluminense gigantesco. Queria um Fluminense que olhasse para o futuro. De lá para cá, eu não tenho como deixar de reconhecer todos os acertos dessa atual gestão. Tanto na questão do RCE, no protagonismo dessa nova liga que está sendo criada, na repatriação de grandes ídolos, na conquista de títulos históricos e sobre o Maracanã, que hoje nós podemos finalmente chamar de nossa casa. Está claro para mim que o Fluminense está se reestruturando. Está claro para mim que o Fluminense de hoje é muito melhor do que o Fluminense de um passado recente. No dia 29 de novembro, nós vamos escolher um novo presidente para o nosso clube. E é por isso que eu estou vindo aqui falar com você. Nós não podemos retroceder de forma alguma. Nós não podemos colocar em risco
todo esse processo de reconstrução que vem sendo feito nos últimos anos. Então, por isso que eu estou vindo aqui declarar não só o meu voto, mas como o meu apoio à candidatura de Matheus Montenegro e de Ricardo Tenório. O Matheus, assim como eu, veio da arquibancada. Mas ele não só veio da arquibancada, ele viveu a arquibancada. Ele foi peça fundamental em diversos assuntos sensíveis que culminaram nesse processo de reestruturação do nosso clube. E o Tenório dispensa qualquer tipo de maiores apresentações. Então, eu quero falar com você, que confiou e que confia em mim. Você que depositou o voto em mim, lá em 2022. Que você compareça nas eleições no dia 29 de novembro e deposite o seu voto na candidatura de Matheus Montenegro e Ricardo Tenório. Então, vocês viram aí, né? Aí tem aqui um comentário muito interessante da Advocacia Tricolor, que é uma página, né, no Instagram, botando boa tarde. Lá em 22 você criou chapa mesmo. Tinha as fichas necessárias? Os 200 que assinaram foram legitimados e captados por você? Tenho essa dúvida, pode esclarecer? Então, por que essa Advocacia Tricolor colocou isso aqui, galera? Explicando um pouco rapidamente aí da política do Fluminense. Porque tinham essa dúvida se o Matheus Montenegro não era o Matheus Montenegro, se o Marcelo Souto não era um cavalo de Troia. Ou seja, lançaria a candidatura dele para dividir votos da oposição e fazer o Mário ganhar com uma certa facilidade, tendo a maioria do conselho. E agora ele surpreendentemente, lança apoio à candidatura do Matheus Montenegro. Então, dá margem a esse tipo de interpretação. A política é feita desse jeito. E o mais bizarro de tudo é que o Marcelo Souto, quando lançou chapa da última vez, chapa de oposição, ele falava horrores da gestão Mário Bittencourt. Horrores, entendeu? Inclusive, ele esteve aqui no canal, foi sabatinado e falava horrores do Mário Bittencourt. E agora ele está dizendo maravilhas do Mário Bittencourt. Isso é política, gente. Isso é Fluminense e é Brasil. Então tá aí o apoio do Marcelo Souto. Vamos falar agora de campo e bola, galera. O nosso grande bruxo Acosta, como fala o Laranja, né? Ele tá muito feliz no Fluminense, muito realizado no Fluminense, né? E a gente pegou uma entrevista que ele deu para um portal argentino falando sobre essa relação com o Fluminense. Né, como é que tem sido para ele essa nova fase na carreira dele, o La Nación, né? Ele falou no La Nación, né, do desafio que está sendo jogar pelo Fluminense, né? E que é o passo mais importante da carreira dele como jogador de futebol, ter vindo para o Fluminense, né? E ele ainda... Porque, assim, nesse fim de semana de data FIFA, né, eles procuram jogadores para falar sobre outras questões que não necessariamente as questões que estão acontecendo na própria competição. E aí tem aqui também uma parte da matéria ainda falando mais sobre ele, ó, sobre essa entrevista que ele deu para o La Nación, ele dizendo aí, né, que o mercado no Brasil é um mercado quente, né, que a passagem dele no Boca Júnior, etc. Aí tem aqui também uma outra parte falando sobre uma conversa dele, né, com o próprio pessoal da imprensa de lá, ele falando da recepção do grupo, que foi muito bem recebido, e que tá muito feliz no Fluminense, muito satisfeito no Fluminense, né, que não esperava que fosse ter uma adaptação tão rápida devido ao Campeonato Brasileiro ser um campeonato mais competitivo do que o campeonato da MLS lá que ele disputava. Então, tá aí o bruxo Acosta dando entrevista, falando da alegria dele de jogar no Fluminense, né, do tamanho do desafio dele de jogar no Fluminense, e tá indo muito bem, né? Saímos de um argentino, vamos para um uruguaio, galera. Lá no Uruguai, tem cada vez mais crescido a pressão em cima do técnico Bielsa pela convocação do Agustín Canóbio, que é titular absoluto do Fluminense, tá? Agustín Canóbio, que é titular do Fluminense, tem sido pauta dos periódicos argentinos. A gente vai trazer aqui uma matéria também para vocês que traz isso, um pouco dessa discussão que tem rolado lá no Uruguai, os bastidores do futebol uruguaio. Tá aí, ó, uma importante aí, o Futebolista também tá aí, ó, esse aí é o jornal, acho que é o Futebolista, que tá falando aqui, ó, que o Agustín Canóbio passa por um grande momento no Fluminense. Clube, em clube que ele é capitão, inclusive, com assistências e gols, ele tem gerado grande interrogação, né? Pode voltar a jogar pela seleção do Uruguai? É o que pergunta o periódico. E aí vem mais informações sobre essa situação dele, a seleção do Uruguai. Por que ele não é convocado? Né? É uma questão que todo mundo tem perguntado lá. Né? O grande momento do Agustín Canóbio de capitão do Fluminense, a postura dele na seleção uruguaia como jogador que se alejou, que foi combinado, que foi o que aconteceu na Copa América. Ele está dizendo que o problema foi uma confusão que aconteceu na Copa América e que inviabilizou, né, as convocações futuras dele
e que não é uma questão de mérito, é o que fala a matéria aqui. E aí vem falando mais aqui sobre essa questão, né, que não é questão de mérito. Aí vai falando lá sobre isso. O que acontece? Eu não vou ler a matéria toda aqui na tela, mas o que aconteceu, na verdade, por ele não estar sendo convocado e o que a imprensa uruguaia está cobrando do Bielsa? É que a justificativa dele não estar sendo convocado foi um desentendimento que ele teve com o técnico Bielsa na última Copa América. E não foi só ele, o Suárez também. Tá? O que aconteceu foi que ele foi a público numa entrevista, e nessa entrevista que ele foi a público, ele falou que teve situações que o magoaram, né? Que não falou nada porque a competição estava rolando, e aí ele falou que ele foi muito desrespeitado pelo Bielsa, né? Inclusive, numa vez que teve uma aula de vídeo, né? Ele mostrando os lances dos jogadores, o Canóbio, na visão do Bielsa, tinha falhado no lance, e aí o Bielsa foi e expôs ele na frente de todo mundo e esculhambou ele na frente de todo mundo. E aí ele falou que ele se sentiu desrespeitado. Isso aí falou para a imprensa. Dali em diante ele nunca mais foi convocado. Então a não convocação dele, do Agustín Canóbio, tem relação direta com o fato dele ter tido um problema com o Bielsa na seleção uruguaia, por isso ele não está sendo convocado. Então a matéria traz isso, fala sobre isso, questiona até onde fica o interesse do treinador e o interesse do país, né? Porque eles estão realmente muito eufóricos com esse momento do Canóbio, com a titularidade no Fluminense, né? A importância de um jogador polivalente que a seleção do Uruguai não tem. Então essas críticas elas estão sendo feitas e muita cobrança em cima do Bielsa pela convocação do Canóbio. Beleza, galera? Então é isso. Essa foi a informação que eu queria trazer sobre o Agustín Canóbio, essa situação do Canóbio. Esse foi o Resenha Express. Tendo mais notícia de Fluminense, a gente faz uma segunda edição, ou então a gente faz em meio de shorts. A gente tem feito bastante shorts. E eu queria agradecer a vocês aí pela compreensão de não ter feito a live ontem, né? De não ter podido fazer também o resenha com a galera. Mas a gente volta aí à programação normal a partir de hoje, né? Amanhã, esse fim de semana eu vou evitar um pouco de fazer live, mas vou fazer alguns vídeos para vocês. Tá? Fica aí com o resenha. Tem vídeo, tem informação, tem entretenimento todos os dias. Saudações tricolores, fiquem com Deus e uma ótima sexta-feira para vocês, galera. Valeu!